Oi, meus amores, como vão vocês? A gente está fazendo mais um Conversando com Rosana de Rosa. O objetivo desse trabalho é justamente responder a questões que as pessoas vão colocando no Instagram. E diante dessas perguntas, a gente escolhe um tema, né? E a gente, todas as sextas-feiras, promovemos ao meio-dia essa postagem e fica lá no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, nos grupos, para responder às pessoas relacionadas ao projeto Acolher Perdas e Luto, como também relacionada a todas as pessoas que de alguma forma nos seguem na rede. Bom, quando a gente pensa nesse tema de hoje, que é: você observa os sinais que a vida te oferece? Eu gostaria de contar um pouquinho para vocês assim. Eu vejo a vida como se fosse um rio. O rio, ele tem um fluxo, né? Quando a gente observa os sinais, a gente vai no fluxo da vida, sem muito esforço. Então, por exemplo, quando a gente, vamos supor, vai fazer uma viagem e aí você quer ir para algum local, tal data. Aí a data está disponível. Aí o preço da passagem não é um dia exorbitante. Aí você encontra uma passagem legal. Aí a pessoa que você vai encontrar lá, ela não está viajando, ela vai estar lá. E aí casa legal. Então, assim, todas as possibilidades daquilo que você está buscando fazer nessa viagem, elas vão dar certo. Você tem que marcar uma reunião, a pessoa está disponível. Você tem que marcar um dentista, a pessoa também pode. Então, assim, eu vou sempre observando se aqueles sinais que a vida vai me enviando, à medida que eu vou fazer algo, se eles estão condizentes com esse fluxo do rio. Quando eu percebo que há uma resistência muito grande àquilo que eu desejo fazer, como por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo da viagem, a passagem não está disponível no dia que eu quero, eu tenho que mudar todo o meu trabalho aqui, mudar a data, no dia que eu estou buscando, os horários estão confusos, ou então não tem a disponibilidade financeira daquilo que eu quero investir, ou então a pessoa que eu vou encontrar, ela não pode, aí ou o trabalho do meu marido não casa com o seu, né? Então, assim, eu vou começando a perceber que tem vários empecilhos para que aquilo aconteça. Então, eu entendo que às vezes eu tô contra o fluxo do rio. E quando eu vou no fluxo, eu navego. Quando eu começo a remar contra, a gente rema e às vezes não sai do lugar. Então, eu percebo que há uma certa, a gente atrai certas circunstâncias que às vezes elas são super favoráveis pra gente. Então a gente deve ter essa percepção e fluir por ali. Por exemplo, o projeto Acolher Perdas e Luto, ele surgiu de um pequeno trabalho de responder e-mails, mas aí eu fui colocando toda essa experiência da minha vida, de ter vivido essas questões com meus filhos, e fui fazendo material para isso, fui criando, né? E aí outras pessoas começaram a agregar. E aí quem começou a chegar, começou a gostar. Então, percebe? O projeto foi fluindo. A gente foi agregando várias pessoas que começaram a querer ajudar. Do nada, assim, as pessoas começaram a ligar, olha, eu quero colaborar, coisa e tal. E o crescimento do projeto, ele vem sendo exatamente nesse fluxo do rio. Nenhum impeditivo que a gente cresça. O crescimento, ele não está sendo forçado, a gente criou as redes sociais, muitas pessoas começaram a se agregar a gente, nós começamos a receber muitos telefonemas, muitas pessoas se oferecendo a nos ajudar em certas partes do trabalho. Então, assim, percebe, é um fluxo, nada ficou dizendo, olha, não vai dar certo, deu um problema aqui, deu um problema ali. Não houveram problemas, o que houve foi um fluxo do rio. Então eu sempre observo se o fluxo daquilo que eu estou pensando em fazer, se ele é esse fluxo suave, flexível, tranquilo, ou se começa a surgir muitas pedras. Bom, isso não quer dizer que nas primeiras pedras que possam surgir, que a gente vai desistir, mas às vezes só não é agora, às vezes não é nesse tempo. Às vezes é algo que você vai jogar sementes, mas que vai vir um pouquinho mais para frente essa possibilidade de isso acontecer.
Então, eu vejo esse fluxo, observo esses sinais como um momento. Então, eu vou lendo essa percepção. Então, quando alguma coisa começa a me dizer que não é por ali, eu, ao invés de ficar chateada, revoltada, forçando, né? Eu quero forçar que o outro aceite agora, ele tem que fazer, etc. Eu super respeito o fluxo dos sinais que eu chamo de rio. Bom, às vezes a gente pode precisar de dar um tempo, sim, a gente boia e o próprio rio leva um pouco a gente e ele aceita esse boiar de uma forma tranquila. Às vezes aparecem uns galhos lá no meio do rio, aonde vai, assim, vamos dizer, vão criando empecilhos. Se eles têm que ficar muito tempo, eu aceito. Eu entendo que existe um universo aonde eu conspiro com ele, ele conspira comigo, porque eu faço parte dele e ele faz parte de mim. Então eu penso que tudo que estiver relacionado à minha pessoa, como tudo que está relacionado à pessoa de vocês, aquilo tem um fluxo. Então eu gosto de imaginar que eu estou sempre dentro deste rio, remando a favor da correnteza, porque eu penso que a correnteza é algo divino, a correnteza tem a ver com todo esse processo da natureza e eu acho que essa é uma força muito maior do que aquilo que eu imagino que é o certo a ser feito. Então há uma certa... há naturalmente uma certa aceitação a esse algo maior, né? Algo maior porque acredito que o nosso nível de consciência ele ainda é muito restrito e ele se envolve muito com os nossos desejos, porque muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas a gente quer alguma coisa, mas a gente quer agora. Até o outro até fala pra gente, olha, mas pensa bem, será que agora é o melhor? Mas como eu quero muito, eu desejo agora, eu forço para ser agora. E às vezes um pouco depois a gente percebe que a gente foi demais, que a gente forçou muito, que não foi bom ter forçado. Então é muito interessante que a gente não force, que a gente se esforce. Então, por exemplo, se para fazer algo que eu estou achando que é bom para mim e para outras pessoas precisa de mais esforço, eu posso fazer, vou gerar mais esforço. Mas esse esforço não é uma pressão, e sim uma disponibilização, talvez de mais tempo, de mais pensamentos, de envolver mais pessoas, de ter outras ideias, de reformular. Não importa, é um esforço, mas não é nada que pressione. Então, esse foi um aprendizado no decorrer da vida, porque eu já tive uma personalidade aonde eu queria muito que os desejos acontecessem, como eu me sinto, assim, eu tenho energia e eu não desisto, eu vou para frente, eu muitas vezes me via nessa frustração. E já há alguns anos eu tive essa alegria de poder olhar para a vida nessa outra perspectiva, que é a perspectiva de me deixar envolver por esse fluxo da vida, né? E isso não quer dizer que a gente vai procrastinar, que a gente vai desistir, que a gente vai ficar chateado, não. Isso quer dizer que eu vou andar em comunhão com aquilo que a vida favorece. Então, quando alguém me procura para algo, eu sempre penso, bom, isso é um sinal da vida, eu estou sendo procurada porque tem algo aí que eu vou aprender com esse novo paciente, que eu vou aprender com esse novo projeto, com esse novo trabalho. Então, sempre existe algo. Eu sempre acho que as pessoas vêm para nos trazer algo, para a gente poder crescer como pessoa. A pessoa pode não saber disso, se ela não conhece esse fluxo da vida, mas esse processo, como nós somos energia, nós atraímos num formato inconsciente, mas ele se realiza no nosso dia a dia. Então, se torne um observador, pense sempre assim, isso está acontecendo para mim, está exigindo que eu me esforce, há uma mudança, por exemplo, o emprego te muda de setor, e aí você fica muito chateado, não, aqui eu faço menos trabalho, agora eu tenho que ir para esse outro. Eu olharia assim, olharia como um sinal da vida, que a vida está me mudando de setor, porque eu vou aprender mais, porque eu vou conhecer outras pessoas, porque talvez eu vou me desenvolver em outras áreas, e que se não fosse esse convite, talvez eu me permanecesse na zona de conforto de fazer aquilo que eu já conheço.
conheço. Então eu sempre penso que o desafio, ele não vem para me deixar descontente, ele vem para agregar algo positivo. Então, se eu observo esses sinais e me utilizo desse olhar para lidar com as coisas que vêm na minha vida, eu percebo que minha visão fica muito mais positiva, eu tenho muito mais tolerância em entender que tudo tem seu tempo e eu tenho que aprender a dar o tempo. E eu também percebo que a minha mente não consegue alcançar ainda tudo o que vem para mim de uma primeira mão. Então eu sempre vou precisar de meditar, observar, concluir, analisar, para que eu possa me utilizar de uma forma positiva daquilo que a vida está me convidando para que todos possamos crescer. Então, sempre que alguém me diz algo, me faz um convite, me leva a pensar isso. Que porta o universo está abrindo para que eu possa entrar, né? E daí, esse entrar não precisa ser hoje, esse entrar não quer dizer que você vai mudar toda a sua vida, esse entrar não quer dizer que você tem que ficar às cegas e não pensar sobre aquilo, absolutamente, né? Eu adoro estar sempre analisando o porquê que as coisas não chegam, mas de contrapartida, esse convite que vem através de várias formas, para mim às vezes vem esse convite quando eu abro o YouTube. Aí eu clico no YouTube, eu não tenho assim, e aparece algo que eu nunca busquei, uma pessoa, né, fazendo uma palestra, e aí, como eu sou muito interessada no que a vida, né, o que o fluxo do rio quer me oferecer, eu vou ouvir a palestra e vou perceber que ponto positivo aquilo pode ter para que eu medite, para que eu cresça, para que eu entenda, ou para que eu agregue alguma ideia nova. Então eu estou sempre aberta para navegar junto com o rio da vida. Então, o convite de hoje é para que a gente juntos possa observar os sinais e nos deixarmos envolver pela maravilha que o divino proporciona através das pessoas e do processo da natureza. Um abraço enorme para vocês e até semana que vem.